Bom dia, alunas e alunas do oitavo ano. Na aula de ciências de hoje, dentro do documento curricular de Goiás, na unidade temática Vida e Evolução, nós estudaremos os mecanismos reprodutivos e a sexualidade dentro das habilidades descrever e ilustrar as formas de reprodução de plantas e animais, comparando-as, e comparar diferentes formas de reprodução de plantas e animais associando ao mecanismo adaptativo e evolutivo. Para falar da reprodução, nós devemos falar sobre a perpetuação. O que seria essa perpetuação? É a forma com que os seres vivos se mantêm ao longo dos bilhões de anos da sua existência como espécie. Se nós dermos uma olhada nessa foto na lateral esquerda, nós estaremos olhando para uma forma de ser vivo chamada extrematófitos. São grandes colônias de bactérias do tipo cianofícias ou cianobactérias que surgiram no nosso planeta há 3,5 bilhões de anos atrás. E desde então, essas bactérias mantêm a mesma forma dos seus corpos, ou seja, mantêm a mesma espécie. E é através da perpetuação que essas bactérias conseguem isso. E para se perpetuar, para se manter viva ao longo de tantos bilhões de anos, elas irão utilizar a reprodução. Dessa forma, elas geram outras formas de vidas, outros indivíduos semelhantes a elas, e a sua espécie caminha no nosso planeta até que um dia possa ser extinta, ou não. Nós iremos estudar nessa aula sobre a reprodução assexuada e em uma outra aula sobre a reprodução sexuada. Estudando sobre a reprodução assexuada, nós temos um conceito onde um indivíduo é capaz de gerar dois outros indivíduos, ou mesmo um novo indivíduo, sem a necessidade de outro ser vivo para isso. Ele mesmo consegue gerar outra forma de vida, e isso então é caracterizado como uma reprodução. Isso irá ocorrer em alguns animais invertebrados, em protozoários e em bactérias. Nós passaremos a estudar isso a partir de agora. A primeira dessas formas de reprodução assexuada irá ocorrer por brotamento. Aqui no vídeo, nós temos uma hidra, um animal aquático, onde, quando um adulto chega ao seu estágio de desenvolvimento adulto, surge um broto na lateral do seu corpo. Esse broto vai se desenvolver e, quando ele estiver totalmente desenvolvido, ele se destaca do animal que o originou e passa a viver livremente. Dessa forma, o animal adulto originou um novo ser. Dessa forma, podemos chamar de reprodução. Outra forma de reprodução assexuada é a fissão binária. Nessa modalidade de reprodução, uma célula desenvolvida, crescida, ela inicia um movimento de constrição do seu citoplasma, ela vai arrochando uma parte, constringindo uma parte da sua célula, até que aquela célula ela dá uma apertadinha e se transforma em duas. Isso vai acontecer em protozoários e também em bactérias. Cada indivíduo, né, dá origem a um novo indivíduo, sem a necessidade de um outro indivíduo, então nós chamamos de reprodução assexuada. A próxima forma de reprodução assexuada é a fragmentação. Muitas vezes, alguns animais, como corais e estrelas do mar, passam por grandes tempestades, grandes maremotos e acabam sendo fragmentado o seu corpo, né? Devido ao atrito com as rochas, o fundo oceânico, o seu corpo acaba sofrendo pequenas dilacerações, arranca pequenas partes. E nesse tipo de reprodução, cada parte do corpo do animal consegue se regenerar e dar origem a um novo ser. Dessa forma,
se uma estrela do mar perdeu 2 de suas pernas, cada perna dessa se regenera em uma nova estrela e a estrela que perdeu essas pernas também se regenera. Então, nós teremos o surgimento de 2 animais e mais a preservação do que deu origem a eles. Por isso, uma forma de reprodução. Pode ocorrer também nas planárias. Nós podemos seccionar, cortar os corpos de planárias e depois de 3 semanas, cada parte do corpo de uma planária pode se regenerar, transformando numa planária adulta e tranquila, fazendo todos os seus processos vitais. Outra forma de reprodução é partenogênese. Ela vai ocorrer quando um ovo que não foi fecundado por um outro organismo, ele consegue dar origem a um novo ser vivo. Isso ocorre em carrapatos, né, alguns peixes, formigas, vespas, alguns anfíbios e répteis. Vamos pegar o exemplo do carrapato. O carrapato fêmea consegue desenvolver no seu interior ovos, e esses ovos são nutridos sem a necessidade de um carrapato macho para fertilizá-la. Ela consegue, então, botar esses ovos que, mesmo sem a fertilização de um macho, consegue dar origem a novos carrapatos. Dessa forma, nós podemos dizer que é uma reprodução assexuada. Peixes, anfíbios e alguns répteis têm a capacidade de, quando o seu meio ambiente não está em condições adequadas, ou então quando não existe machos suficientes ou fêmeas suficientes, eles têm a característica de mudar também o seu sexo ou mesmo se autofecundar. Então, as fêmeas conseguem gerar filhotes, gerar novos indivíduos sem a necessidade de uma fecundação. Então, nós dizemos reprodução assexuada por partenogênese, porque envolve óvulos não fecundados. Em abelhas, também é bem peculiar, porque nós temos a rainha em uma colmeia e nós temos as operárias. Em uma colmeia não se observa durante todo o ano a presença de zangões. Os zangões, eles são só produzidos durante o período de acasalamento. Eles nascem, desenvolvem, lançam um voo, alçam um voo, fecunda a fêmea durante o voo e logo em seguida cai e morre, tendo então pouquíssimos dias de vida. Já a fêmea, ela põe ovos. Se ela fertilizar esse ovo com o esperma do zangão macho que ela capturou durante aquele voo nupcial, esse óvulo se desenvolve em uma operária. Se ela comer apenas mel e néctar, ou em rainha, se ela comer geleia real. Já os zangões, eles são num processo de reprodução assexuada, pois não há fecundação. A rainha põe um ovo e esse ovo vai se desenvolver em um zangão, o macho, sem que haja a fecundação de um espermatozoide. Por isso, nós dizemos que é um processo de reprodução assexuado. Propagação vegetativa. Nesse tipo de processo de reprodução assexuada, nós iremos observar que ocorre em plantas. Então, partes de uma planta são usados para a produção de novos indivíduos. Existem várias técnicas, mas a técnica mais comum e usual, né, que nós mais podemos observar e de fácil compreensão, é o que ocorre com pedaços da rama, né, do caule da mandioca e do caule da cana-de-açúcar. Note que nesses caules há pequenas gemas e essas gemas possuem tecido embrionário. E esse tecido embrionário, ele vai dar origem a brotos quando nós enterramos, né, ou mesmo deixamos na sombra ou em água. E aqui nós podemos observar o brotamento a partir dessas gemas ricas em tecido embrionário, chamado meristemático, formando então novos indivíduos a partir de uma planta mãe. Como não houve fecundação de uma planta macho como uma planta fêmea, eu apenas utilizei partes do corpo de um vegetal para produzir mais vegetais,
Então, eu tenho uma forma de reprodução do tipo assexuado. Morangos também é bastante comum. Esporulação. A esporulação, ela ocorre através de esporos, que são células especiais, células reprodutivas, que são produzidas quando o organismo que as produz chega no seu último estágio de desenvolvimento. Nós podemos pegar, por exemplo, este cogumelo, esse basídio. Esse cogumelo, ele está liberando durante a noite, na brisa suave da noite, os seus esporos, né? Que são essa nuvem que está em volta do cogumelo. Quando esses esporos eles são levados pelo vento e caem em um ambiente favorável, com a quantidade de umidade e temperatura ideal, ele vai dar origem a um novo cogumelo. Então, ocorre em protozoários, algumas bactérias e em algumas plantas. Note que não há necessidade de sexos envolvidos, não há células de sexo diferente sendo unidas para formar um novo indivíduo. Apenas um indivíduo dá origem a novos indivíduos. Então, nós chamamos isso de esporulação, é um tipo de reprodução assexuada. Nós temos também a esquizogonia, que ocorre em alguns protozoários, como o protozoário da malária, né? Aqui nós temos esse protozoário atacando uma célula do sangue, uma célula vermelha, uma hemácia, eritrócito, e quando ele está lá dentro, essa célula, ela sofre várias divisões do seu núcleo, não apenas uma, como na fisão, mas várias. Então, uma única célula consegue gerar várias outras células. Então, nós chamamos esse processo de esquizogonia e é um tipo de reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, nós temos vantagens. A primeira dessas vantagens é que ela demanda menos tempo. Ora, o indivíduo que está se reproduzindo não precisa gastar sua energia para procurar um parceiro, percorrer grandes distâncias, emitir som, emitir odores, fazer danças de acasalamento. Ele mesmo consegue dar origem a novos seres. Então, é um processo que demanda um menor tempo. Há uma maior velocidade nessa reprodução, porque o próprio ser pode se desenvolver de forma muito rápida, como é o caso das bactérias, que são muito pequenas, só possuem uma célula microscópica. Essa célula pode se nutrir rapidamente e já se dividir novamente. Maior número de descendentes. No caso de bactérias e protozoários, devido o tempo ser maior, elas conseguem, então, em poucas horas, gerar centenas de novos seres a partir de uma única célula. E outra vantagem é a criação de linhagens genéticas. Imagine um produtor rural que quer produzir grande quantidade de eucalipto, por exemplo. Ele pode pegar uma planta mãe, que se desenvolveu mais do que todas as outras de uma lavoura, ele pode pegar células dessa planta mãe e fazer centenas, milhares de outras mudinhas, de outras plantas, a partir daquela genética daquela planta que para ele é a melhor para o ecossistema que ele tem, para o meio ambiente que ele tem. Seja uma planta que desenvolve mais rápido ou uma planta que engrossa o tronco mais rápido, atendendo ao que ele quer. Então, a gente chama isso de uma linhagem genética. Então, eu posso ter 100% das minhas árvores de eucalipto com aquela mesma característica que eu quero. Isso, então, é uma linhagem, é uma vantagem para a grande produção. Mas há desvantagens também na reprodução assexuada. A primeira delas, a baixa variabilidade genética. Nós temos que lembrar que todos os indivíduos surgidos através desse tipo de reprodução, eles são clones e dessa forma todos compartilham a mesma genética. Isso quer dizer o quê? Que todos esses organismos vão apresentar a mesma resistência genética a qualquer tipo de mudança no meio ambiente. Se uma mudança no meio ambiente, como temperatura, acidez, salinidade, afetou ou matou um desses indivíduos, possivelmente isso irá ocorrer com todos os organismos.
Outra coisa, baixa resistência a doenças. Se um desses organismos foi afetado por uma doença e que o debilitou ou então o matou, essa doença possivelmente irá ter a mesma forma de ação sobre os outros organismos, porque todos eles compartilham a mesma genética. Bom, por hoje é só. Agora nós temos as atividades, espero que façam. Tirem fotos, me mande e qualquer dúvida, eu estou aí. Até a nossa live de correção. Tchau!